noite, vou gravar hoje o vídeo sozinho, nosso vídeo da semana. Na próxima semana, Denise e eu estaremos juntos e vou tentar responder a pergunta da Roseli de Aracaju. E na resposta que vou tentar dar, ou melhor, umas pistas ao menos, eu quero responder a muitas pessoas, porque esta pergunta nos chega com muitíssima frequência, aliás, desde a época da TV. Nos 8 anos que estivemos lá, nós sempre comentávamos a presença grande de e-mails, telefonemas, cartas, querendo que nós abordássemos o assunto da sexualidade. E a Roseli nos pergunta como abordar com seu filho, que é um adolescente, um jovem, pela idade que ela nos relatou, a questão da sua orientação sexual. A Roseli não colocou assim, mas eu estou tentando colocar nessas palavras, porque acho que é importante a gente também se acostumar a elas, né? Porque, na verdade, a gente ainda costuma chamar de escolha sexual, ou às vezes até falar ou tentar falar disso de forma pejorativa. E a maneira mais correta, não só para ser politicamente correto, não é essa a intenção, mas porque a palavra, a maneira como falamos, descreve muito como a gente pensa e ajuda também a formar o pensamento. Então é bom que a gente aprenda a falar da maneira mais certa possível, que é a orientação sexual. Ou seja, para onde a sexualidade, a atração física e afetiva da pessoa se orienta. E, Roseli, eu quero te dizer, em primeiro lugar, que como mãe que você é, eu entendo a sua preocupação de tentar abordar isso com seu filho. Porque muitos pais, muitas mães, não sabem como fazê-lo, por medo que o filho se espante com isso, se envergonhe com isso, se sinta culpado. E eu achei interessante você querer dar o passo de ir na direção do seu filho, embora não seja muito fácil mesmo e não tenha uma maneira certa de fazer. Eu acho que a primeira coisa é você tentar mostrar para ele, quando passar alguma coisa na televisão, quando vocês ouvirem algo no rádio, quando lerem uma matéria numa revista, fazer comentários que demonstrem ao seu filho que este é um assunto que você trata o mais naturalmente possível. Porque na cabeça dele não deve ser assim. A maioria dos jovens, dos adolescentes que nós acompanhamos, atendemos no nosso consultório ou conhecemos, tem muito medo, porque para eles, os pais dele vão agir como a maioria dos pais, infelizmente, ainda agem. Com repreensão, com recusa, com negação, muitas vezes com preconceito, até com intimidação e castigo. Então ele não deve saber, Roseli, que você tem uma maneira diferente. Embora eu imagine que você tenha tido e tenha ainda muitos temores, né? A maioria dos pais, quando não por preconceito, né? Porque nós somos educados ainda de uma maneira muito preconceituosa e machista com relação à sexualidade humana, especialmente se a orientação é homossexual, quando não por preconceito, por medo, os pais não gostariam que o filho tivesse essa orientação. A gente também escuta aqui no consultório muitos pais dizendo que temem pelo filho e pela filha, que eles sofram bullying, que sejam marginalizados, que sejam até agredidos verbalmente, fisicamente, o que infelizmente é uma realidade. Mas não é com intimidação, com vergonha, com silêncio que nós vamos conseguir superar esta questão. O mundo avançou muito, a sociedade avançou muito. Eu quero, por exemplo, citar que existem muitos trabalhos, inclusive na área da teologia, da religião, da teologia moral, que querem debater o assunto. As pessoas muitas vezes ainda tentam usar da religião e de um discurso moral, eu diria até moralista, né,
ao invés de ético, para intimidar as pessoas. E quero dizer que não é possível mais nem usar a teologia nem a religião para dizer que é feio, ou que é pecado, ou que vai para o inferno. Porque a própria teologia da igreja, e estou dizendo agora aqui como cristão católico, que conheço um pouco da teologia da igreja, tive a sorte de estudar teologia, não encara mais de maneira tão fechada como era há tempos atrás. Por exemplo, saiu um outro livro de uma coletânea pela editora Santuário sobre ética, e este é sobre a ética e a misericórdia, que é o tema deste ano santo que o Papa conclamou, e tem um artigo belíssimo do Nilo, que eu recomendo muitíssimo que seja lido, porque logo que eu comprei o livro foi o primeiro artigo que eu li, porque é um artigo instigante, que trata a respeito da corporeidade humana, da sexualidade humana, da homossexualidade. O olhar da igreja, da teologia sobre essas pessoas. Né? Porque não adianta, e isso a psicanálise nos ensinou, não adianta querermos, através do discurso do medo, da repressão, do preconceito, da moralização, lidarmos com essa questão. Ela vai aparecer e vai surgir de alguma maneira. Eu até sempre cito o diagnóstico do Foucault, um filósofo francês, que debateu muito, escreveu muito, pesquisou muito sobre a sexualidade. Ele tem uma trilogia que se chama História da Sexualidade, e Foucault, é a última obra da vida dele, vai dizer, por exemplo, que a própria maneira como a sexualidade lida com o amor e o afeto, excluindo as pessoas homossexuais de poderem expressar afeto e amor em público, as marginaliza. Porque uma das críticas, seja de pessoas que se dizem religiosas, ou da sociedade, ou da família, é que a homossexualidade carrega em si uma perversão ou uma promiscuidade. Não? E o que o Foucault mostrou é muito interessante. A própria maneira como a sociedade lida, não permitindo expressões afetivas, embora a gente já tenha conquistado mais esse campo, né? As pessoas estão se habituando mais, os heterossexuais, os homossexuais, a presenciar cenas de afeto, de relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, digo até os próprios homossexuais, porque o preconceito está em todas as pessoas, mesmo naquelas que sofrem o preconceito. Né? A gente tem que tirar da gente o preconceito que a gente mesmo carrega. Às vezes o negro tem preconceito com o próprio negro, o homossexual com o próprio homossexual, a mulher com a própria mulher e assim sucessivamente. Mas nós temos conquistado um espaço maior para expressões de afeto entre pessoas do mesmo sexo, o que ajuda muito, porque como Foucault disse bem e mostrou, não permitindo aos homossexuais essa expressão, o que ficava na possibilidade deles era meramente um encontro sexual. Então, Roseli, eu quero, depois de ilustrar um pouco uma questão tão complexa e tão ampla, que precisa de tanto cuidado, de tanto jeito e de tanto afeto, principalmente por parte dos pais, te dizer que não existe uma maneira correta de abordar o seu filho. Não o invada, não o apresse, não o atropele. Deixe que ele naturalmente vá se achando, se descobrindo, ganhando confiança para isso. E o mais importante, vou repetir como eu comecei para encerrando. Mostre com as suas atitudes, com os seus comentários, quando surgir o assunto, na televisão, em casa, na rua, que você tem um olhar mais básico e fundamental, que é sobre a pessoa. Isso é algo fundamental que nós nunca devíamos perder de vista. Antes mesmo da expressão da sexualidade, existe a pessoa humana, que possui qualquer orientação sexual, mas que é merecedora de respeito e de direitos pelo fato de compartilhar com todos a mesma humanidade. Então quero parabenizar a você, Roseli, pela sua atitude, porque nem sempre é assim que a gente leva e trata.
mas aproveitando a sua pergunta para dar essas dicas, para levantar estas questões, e vou até gravar um vídeo com a dica de segunda-feira, que a gente sempre faz, na verdade lendo um texto bonito que o Freud respondeu a uma mãe.